Então, vamos lá. Nosso assunto é função quadrática e hoje a gente trabalha com os gráficos da função quadrática. Primeira coisa importante, quando você está trabalhando com uma função do segundo grau, também chamada de função quadrática, você precisa saber que ela é sempre dessa forma aqui, ó, f de x ou y, né? Por que f de x ou y? Porque y é o valor que está em função de x. Então, falar f de x ou falar y, estamos falando da mesma coisa, tá? Então, toda função quadrática ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais fixos e são chamados de coeficiente. Numa função quadrática, o b e o c podem ser zero, mas o a jamais, porque se o a for zero, essa parte some, e se ela sumir, a função deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Tá? Então, uma função quadrática, ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde b e c pode ser zero, mas o a jamais, porque senão a função deixa de ser do segundo grau. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, de funções quadráticas. F de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Quem é o a? A numa função quadrática é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o b? É o coeficiente do x. Quem é o c? É o que a gente chama de termo independente. Então, nessa função, a é 3, b é menos 4 e o c é 1. Essa letra b também é uma função quadrática, porque a incógnita que apareceu foi x e o seu maior expoente foi 2. Então, é uma função quadrática. Nessa função quadrática, o a é 1, o b, que é o número que multiplica o x, não apareceu, então ele é 0, e o c é menos 1. Tá? Então, a é 1, b 0, c menos 1. É uma função incompleta. Essa letra C é uma função completa de A2, B3 e C5. A letra D, A é menos 1, B é 8 e C, que é o termo independente, ele não apareceu, então o valor dele é 0. Essa última aqui também é uma função. Oi? Também uma função quadrática com a menos 4, b não apareceu, é 0, e c também não apareceu, é 0. Tá? Então, a é quem fica na frente do x ao quadrado, b é o coeficiente do x e c é o termo independente. Essa tem a e tem c. Essa tem a, tem b e tem c. Essa tem a e tem b, essa tem apenas o A, e o B e o C seria 0. Então, vamos lá. Olha, nosso objetivo quando a gente estuda função quadrática é traçar o gráfico da função. Lá na função do primeiro grau, quando nós traçamos o gráfico, deu origem a uma reta. Aqui na função do segundo grau, quando a gente traça o gráfico, dá origem a um movimento que a gente chama de parábola. É esse movimento aqui, ó. O nome dele é parábola. Como que a gente traça uma parábola que representa uma função quadrática? Existem duas formas. Uma delas é essa daqui, ó. Você atribui valores para x, joga na função, encontra os y correspondentes e leva os pontos para o gráfico. Então, por exemplo, ó, se x for menos 3, eu vou ter 9 menos 3. 9 menos 3, 6. Se x for menos 2 ao quadrado dá 4. Mais o menos 2, 4 menos 2, 2. Se for menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais o menos 1 dá 1 menos 1, ou seja, 0. Se x for 0, 0 ao quadrado mais 0, 0. Se for 1 ao quadrado mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6.
E aí os pontos vieram aqui para o plano cartesiano, ó. Menos 3 e 6, menos 2 e 2, menos 1 e 0, menos 1 e 0, ponto estaria aqui em cima do eixo, 0 e 0, aqui, menos 1 em x, 0 em y. 1 e 2 está aqui, e 2 e 6. Ao ligar esses pontos, você forma esse movimento aqui, que é um movimento de parábola, tá? Para nós estudarmos as parábolas e as funções, nós não vamos ficar dando aquele monte de valores para x para encontrar os y correspondentes e levar para o plano cartesiano. Até porque, muitas vezes, você dá vários valores para x e a parábola não vira. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo da função, usa esse estudo depois para traçar os gráficos. É o que nós faremos agora, então, o estudo completo da função. Fazer o estudo completo da função é saber o que cada coisa significa. Então, ó, eu peguei uma função quadrática aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a aqui, o que ele representa? Ele representa a concavidade da parábola, tá? Então, o a, quando você está fazendo uma análise dele, se ele for menor que zero, ou seja, negativo, significa que a concavidade, ou seja, a abertura da parábola, será voltada para baixo. E o vértice, que é o pontinho que fica lá em cima, ele vai ser ponto de máximo. Se o a da função for positivo, significa que a parábola tem concavidade para cima e o vértice será ponto de mínimo, tá? Então, de novo, a negativo, concavidade para baixo. Concavidade para baixo, o vértice será ponto de máximo. A positivo, concavidade para cima e o vértice será ponto de mínimo. Fez a análise do A? Sim, vou disponibilizar. Fez a análise do A? A segunda análise que você tem que fazer, analisar o delta. O que o delta significa na hora de traçar uma parábola? Olha, há 3 possibilidades para o delta. Ele pode dar um resultado positivo, ele pode dar zero ou ele dar um resultado negativo. Se o delta der um resultado positivo, significa que a parábola toca em 2 pontos do eixo x, x' e x duas linhas, e eles serão diferentes entre si. Se o delta der zero, a parábola toca em um único ponto do eixo x, porque o x' vai ser igual ao x duas linhas. E se der um valor negativo, menor que zero, significa que a parábola não toca o eixo x. Então, olha para cá, para essa tabelinha que eu coloquei para você. Se o A for positivo, a concavidade é sempre para cima. A positivo, A positivo, A positivo. Se o A for negativo, a concavidade é sempre para baixo. Concavidade para baixo, concavidade para baixo, concavidade para baixo. Essas possibilidades também dependem do delta. Quando o delta for positivo, além da concavidade ser para cima, por causa do A, vai tocar em 2 pontos do eixo x, x' e x duas linhas. Se o A for positivo e o delta der zero, a parábola tem concavidade para cima, mas toca num único ponto, porque o x' é igual ao x duas linhas. Se o A for positivo e o delta der negativo, a parábola vai ser com concavidade para cima por causa do A, mas não vai tocar o eixo x. Por que ela não vai tocar o eixo x? Porque na fórmula eu tenho que calcular a raiz de delta. E dentro dos números reais não existe raiz de número negativo, tá? Então vamos lá. Se o A for negativo e o delta positivo, concavidade para baixo, tocando em 2 pontos. A negativo com delta zero, concavidade para baixo, tocando num ponto só. A negativo com delta negativo, concavidade para baixo, sem tocar eixo. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Ok, posso. Vou seguir então.
Próximo passo quando você for traçar uma parábola. O próximo passo é você fazer uma análise, já que você já analisou o delta, né? Se o delta der positivo ou se o delta der zero, você precisa calcular o x' e x duas linhas. Lembrando que para calcular x' e x duas linhas, você joga na fórmula de x, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Tá? Então, você precisa primeiro analisar o a, analisar o delta, se ele for positivo ou zero, calcular o x' e x duas linhas. Quarto passo, você precisa saber onde fica o vértice da parábola. E o vértice da parábola tem fórmulas. Para você achar o x do vértice, você faz menos b sobre 2a. Para você achar o y do vértice, você faz menos delta sobre 4a. Tá? Então, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Por último, você precisa saber onde a parábola vai tocar o eixo y. A parábola toca o eixo y sempre no C da equação, tá? E aí, você analisou o A, você analisou o delta, você sabe quem é x' e quem é x duas linhas, você calculou o ponto do vértice e sabe onde a parábola toca o eixo y. Você tem tudo o que você precisa para traçar um gráfico. Em que sequência eu levo essas coisas para o meu gráfico? Primeiro, você vai lá no plano cartesiano e vai localizar o x' e x duas linhas. A seguir, você vai localizar o ponto do vértice. Depois, o C da equação. E por último, liga esses pontos e traça a parábola, tá? Então, analisa o A, analisa o delta, calcula x' e x duas linhas, calcula o ponto do vértice, veja o C da equação e vá para o gráfico. Localiza lá o x' e x duas linhas, o ponto do vértice, o C da equação e liga. Como assim, Lene? Vamos ver. Olha só, algumas coisas importantes aqui. Quando você vai traçar a parábola, tem aluno, por exemplo, que me traça a parábola assim, para a direita, para a esquerda, né? Não existe parábola assim. Ou a parábola tem concavidade para baixo, com A negativo, ou ela tem concavidade para cima, com A positivo, tá? Toda vez que você traçar a parábola, em relação ao ponto do vértice, a localização dele, eu traço aqui nesse ponto um eixo. Esse eixo aqui que eu estou traçando é paralelo ao eixo y. E ele divide a parábola em duas partes iguais. Então, a mesma abertura que você deu para subir, você vai ter que dar para descer, porque a parte que fica desse lado do eixo de simetria é exatamente a mesma que tem que ficar do outro lado. Às vezes a gente pega umas parábolas assim, subiu com uma certa abertura, abriu, o negócio foi lá embaixo. Ué, mas eu estou com os pontos certos, mas a sua parábola não ficou certa, e eu não tenho como dar certo numa coisa que estiver errada, tá? Então, se liga que tem que haver o eixo de simetria, e a mesma abertura com que você sobe até o vértice, você também desce até o eixo X de novo. A mesma coisa acontece quando a concavidade é voltada para cima. O eixo de simetria é uma linha que passa pelo ponto do vértice e é paralela ao eixo y, tá? E a distância que tem da parábola até o eixo, para cá, é a mesma que tem da parábola até o eixo para o outro lado, ok? Vamos nós, então, ao estudo aqui dessa função. Era para entrar devagarinho, mas eu acho que na hora de programar o slide eu não consegui fazer isso, ou eu não fiquei atenta a esse daí. Mas vamos nós, Te dei a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Você precisa chegar até o gráfico. Para você chegar até o gráfico, analise o A, analise o delta, x' e x duas linhas, o vértice e o C da equação. Então, vou passar devagarinho por isso, A era 1, 1 é um valor maior que zero. O que isso significa? Que a parábola tem concavidade voltada para cima. O vértice vai ser ponto de mínimo. Segunda análise do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 4 menos com menos deu mais 12. 4 mais 12 deu 16. Delta
foi um valor positivo, maior que zero. O que significa isso? Que a parábola toca em dois pontos do eixo x, que são x' e x duas linhas. Fui calcular. X igual a menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Menos 2 mais 4 deu 2, dividido por 2, 1. Menos 2 menos 4 deu menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, já sei pelo A, que a concavidade é para cima, sei pelo delta, que toca em dois pontos do eixo x, já sei que pontos são esses, 1 e menos 3, né? 1 é 1 e 0, menos 3 é menos 3 e 0, porque ponto tem duas coordenadas, de x e de y. Então, esse daqui vai ser 1 e 0, esse aqui menos 3 e 0. Fui para o Mas, próximo. professor, Ah, por que você deduziu que o x é 1, sendo que você só colocou que o a é igual a 1? porque olha só, a primeira análise que eu fiz aqui foi do A, correto? Se o A é 1, ele é positivo. O que esse A me indica? Ele me indica se a parábola vai ser voltada para cima ou para baixo. Eu já sei que ele vai ser Para cima. voltado para cima. A seguir, eu fui calcular o delta. O delta deu 16. O que significa um delta positivo? Que a parábola toca em dois pontos do eixo x, certo? E esses pontos seriam o x' e o x duas linhas. Aí eu peguei a fórmula de x, que é menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, menos b. O b era mais 2, eu anotei menos 2. Mais ou menos a raiz do 16, que é 4, dividido por 2 vezes a, que deu 2. Aí eu fui calcular o x'. Eu fiz menos 2 mais 4 deu 2. Dividido por 2, deu 1. Depois eu fiz menos 2 menos 4. Deu menos 6. Dividido por 2, menos 3. Sim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, você deu o valor de A. Só que o valor de A não é o valor de X, correto? O valor de A é quem fica na frente do x ao quadrado. Então, só que aí você deduziu que o X era igual a 1, certo? x1 por conta dessa conta aqui. Menos 2 mais 4 deu 2, dividido por 2, 1. Mas para fazer essa conta, você teve que chegar no processo da Bhaskara. Só que o que eu tô querendo dizer é que, tipo, você colocou que A é igual a 1. Aí na hora de fazer a fórmula, você colocou, tipo, usou o X como 1 e aí foi botando os números na Bhaskara. Não, eu usei o A como 1, o B como 2 e o C como menos 3. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes A. Então, ó, ficaria menos b. Se b era 2, menos b deu menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz do 16, 4, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. E 2 vezes 1 Saquei. é 2, ok? Aí, menos 2 mais 4 deu 2, por 2, 1. Menos 2 menos 4 deu menos 6, por 2, menos 3. Estou sabendo agora onde que essa parábola toca o eixo x. Fui para o próximo passo, quero encontrar o vértice. Como é que eu encontro o vértice? X do vértice é pela fórmula menos b sobre 2 vezes a. Então, menos o valor de b, que era mais 2, deu menos 2. Sobre 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 deu menos 1. Fui encontrar o y do vértice através da fórmula menos delta sobre 4a. Então, menos o valor de delta, que deu 16, sobre 4 vezes 1, que deu 4. Menos 16 dividido por 4 deu menos 4. Eu tinha em mãos tudo que eu precisava para traçar um gráfico. Aí eu fui lá no plano cartesiano localizar as coisas, ó. X' e x duas linhas. Um deu menos 3, o outro deu 1. Então, coloquei lá menos 3 e 1. A seguir, eu fui localizar o ponto do vértice, que deu menos 1 e menos 4. Então, menos 1 para x, menos 4 para y. Eis o ponto do vértice.
E onde que a parábola toca o eixo y? Sempre no C da equação. Quanto foi o C da equação? -3. Então, ó, liguei os pontos. A parábola tocou o eixo x no -3, ela foi lá no vértice, que é o ponto de virada, tocou o eixo y no -3, que é o C da equação, e voltou a tocar o eixo x no x duas linhas, x' e x duas linhas, né? Que estava aqui. Aí fiz um movimento respeitando a simetria aqui no eixo, ó, que passa pelo ponto do vértice, e tracei a parábola que representava essa função. Então, veja você, o que me indicou que a concavidade ficaria para cima? O A. O que me indicou que ela tocaria em x' e x duas linhas? O delta, porque se o delta for positivo, toca em 2 pontos. Como é que eu achei x' e x duas linhas? Jogando na fórmula de Bhaskara, que era x igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Como é que eu encontrei o ponto do vértice? Na fórmula de xv e de yv. Tendo x' e x duas linhas, tendo o ponto do vértice e o C da equação, é tudo que eu preciso para fazer o movimento da parábola. Dúvidas aqui? Se tiver, a gente volta. Professora, Pode falar. ninguém se manifestou, não. Hã? É o que, Ruth? Dúvida, ninguém se manifestou, peraí. Então, João João está falando que a dificuldade na hora de traçar o gráfico com a simetria. Eu não vou cobrar a perfeição de ninguém, mas também não posso aceitar aberrações muito grandes de ninguém. O que você tem a fazer é desce com a parábola até o eixo. E aí você vai pegando as medidas aqui, ó, tá vendo? Vai pegando essas medidas e jogando para o lado de lá. Coloca uns pontinhos para que você possa subir da mesma forma que você desceu, ó. Veja a distância daqui até o eixo. Joga ela lá, bota um pontinho. Veja a distância daqui até o eixo. Joga ela do outro lado, bota um pontinho também. E liga. Com certeza vai ficar bem próximo do que deveria. Perfeição a gente não consegue. O Leandro pediu para você explicar de novo. Tá, vou passar de novo pela função, ó. Primeira coisa que você precisa conhecer é essas coisas que eu anotei aqui, ó. Como essa, por exemplo, né? E essa de cima. O que significa o A na hora de traçar uma parábola? Significa se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Se o A é negativo, a parábola fica para baixo. Se o A é positivo, a parábola fica para cima. O que significa o resultado do delta? Olha, se o delta der positivo, significa que a parábola vai tocar em 2 pontos. Se o delta der zero, a parábola vai tocar em um ponto só, do eixo x, tá? E se o delta der negativo, a parábola não toca eixo. Então, eu venho para cá, ó. O A foi positivo com delta positivo, concavidade para cima, trocando em 2 pontos. A positivo com delta zero, concavidade para cima, tocando num ponto só. A positivo com delta negativo, concavidade para cima, sem tocar eixo. E se o A for negativo, concavidade sempre para baixo. A negativo com delta positivo, toca em 2 pontos do eixo x. A negativo com delta zero, toca num ponto só. A negativo com delta também negativo, não toca o eixo x. E aí, nós vamos lá. A questão estava aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Primeira análise que eu fui fazer, o A. Quem é o A? Quem fica na frente do x ao quadrado. Se nada apareceu, é 1. 1 é um valor positivo, então já sei. A parábola vai ter concavidade voltada para cima. Fui calcular o delta, ele deu 16. 16 é um valor positivo. Então, eu já sei que além da parábola ficar voltada para cima, pelo delta ter sido positivo, a parábola vai tocar em 2 pontos. Que pontos são esses? O x' e o x duas linhas. Localizei ele lá, ó, -3 e 1, tá? A seguir, o que eu precisava? Saber onde a parábola viraria.
Como é que eu faço para saber onde a parábola vira? Calculando o ponto do vértice, jogando nessas duas fórmulas aqui. X do vértice é menos b sobre 2a, deu menos 1. Y do vértice deu menos delta sobre 4a, que jogando os valores que eu tinha lá na função, deu menos 4. Então, vim aqui e coloquei menos 1 e menos 4. É o ponto do vértice. E última pergunta que eu tenho que me fazer, onde que essa parábola vai tocar aqui, no eixo Y? Uma parábola toca no eixo Y sempre no C da equação. Por que no C da equação? Porque a parábola toca o eixo Y quando x é zero. Todo ponto que está em cima do eixo Y tem x zero. Então, se x for zero, tudo isso daqui dá zero. E a única coisa que sobra é o C da equação. É por isso que a gente diz que a parábola toca o eixo Y sempre no C da equação. Com esses pontos localizados, x', x duas linhas, vértice C da equação, eu tenho o movimento da parábola. Eu vou mostrar isso de novo nessa outra que eu anotei aqui para nós, Então, vamos lá. A função foi essa daqui. F de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4, ok? Dessa vez o A é negativo. O que significa A negativo? Concavidade da parábola voltada para baixo, ok? Aí eu fui calcular o delta. B, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o 4, que é o C. Deu 9 mais 16, 25. Lene, eu aprendi que eu posso pegar uma função e multiplicar por menos 1 para resolver. Eu te respondo assim, para resolver você pode, para traçar gráfico não. Porque senão, um gráfico que tenha concavidade para baixo, você vai virar ela para cima. Então, para traçar o gráfico, você não vai multiplicar sua função por menos 1, porque senão você vira a parábola. Foi por isso que eu segui assim, dessa fórmula. Então, calculei o delta. Fui achar o valor de x, que é menos b, b era 3, mais ou menos a raiz do 25, sobre 2 vezes o menos 1, que deu menos 2. Achei o x', menos 3 mais 5 deu 2. 2 dividido por menos 2, menos 1. Menos 3 menos 5 deu menos 8. Dividido por menos 2 deu 4. Tá? Então, já sei que a parábola tem concavidade para baixo e toca em dois pontos, que é o menos 1 e o 4. Eu precisava saber do vértice, que é o ponto de virada. Aí fui calcular. XV tem fórmula, menos B sobre 2A, deu 1,5. YV também tem fórmula, que é menos o valor de delta dividido por 4 vezes A. Então, menos 25 dividido por menos 4 deu 6,26. E ainda me pergunto, onde que a parábola vai tocar o eixo Y? No C da equação. E o C da equação é 4. Aí eu fui lá, sabendo que a parábola tinha concavidade para baixo, localizei o x', x duas linhas, menos 1 e 4. A seguir, localizei o vértice, 1,5 e 6,26. 1,5 fica aqui na metade, entre 1 e o 2. 6,26, coloquei um pouquinho acima do 6, estava aqui. É o vértice. E onde ela toca o eixo Y? No C da equação, que é o 4. Localizei ele aqui. Aí é só traçar o movimento buscando a questão da simetria, A parábola toca o eixo X no menos 1, ela toca o eixo Y no 4, o vértice é o ponto de virada, com as coordenadas 1,5 e 6,26, a partir dali ela desce e volta a tocar o eixo X de novo no 4. Eu não parei aqui porque a parábola é infinita, né? Mas a parte que eu tenho, que eu trago daqui dos meus cálculos, ela veio daqui até aqui, 4. Tá? Você vai ver mais para frente, e a gente vai dando passo a passo, que parábola, ela se encaixa em muitos assuntos do dia a dia. Por exemplo, lucro de uma empresa. Tem tudo a ver com a parábola, porque a empresa tem lucro máximo. E a partir de um certo momento, o lucro cai. Mas por que o lucro cai? Porque a partir daquele momento, ela teria que fazer novos investimentos para que ela pudesse ter lucro novamente.
Então, esse assunto aí se encaixa e, por exemplo, você vai dar um chute de uma bola. A bola sobe quando desce, sobe e desce no movimento de parábola. Vou soltar um projétil, né, de um canhão. O movimento que ele faz também é um movimento de uma parábola. Então, ela tem muita aplicabilidade. E tudo que tem muita aplicabilidade aparece demais no Enem. Então, essa matéria é fundamental para o seu Enem, ok? Aí, ó, nós traçamos uma primeira parábola com concavidade para cima, porque o A era positivo. Eu trouxe uma segunda parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo. Olha essa outra que eu trouxe para você. F de x igual a menos 6x mais 9. Vamos lá, vamos junto fazer a análise aqui para poder traçarmos o gráfico. Ó, o A é 1, concavidade para cima, vértice é ponto de mínimo. Calculei o delta, menos 6 ao quadrado deu 36, menos 4 vezes 1 vezes 9 deu 36 também. Delta zero. O que significa delta zero? Que a parábola toca em um único ponto do eixo x. Quando os deltas estavam dando positivo, tocava em 2. Agora o delta deu zero, toca num ponto só. Se o delta é zero, o x' vai ser igual ao x duas linhas. Por quê? Porque eu vou fazer menos b, que vai dar mais 6, mais ou menos a raiz do zero, sobre 2 vezes 1, que é 2. Somar zero ou subtrair zero não altera a minha conta. Então, basta fazer 6 dividido por 2, 3. O x' tem o mesmo valor do x duas linhas e é 3. Fui para o vértice. X do vértice menos b, menos 6, deu 6 sobre 2a, 2. 6 por 2, 3. Y do vértice menos delta, coloquei esse menos aqui só por causa da fórmula, tá? Porque não existe menos zero, sobre 4 vezes a. 0 por 4 deu 0. O vértice ficou com os pontos 3 e 0. Tá? E a parábola toca o eixo y no C da equação, que é o 9. 9 é quando o x é 0, então o ponto lá é o 0 e 9. Olha, dessa vez, o que eu ia localizar? O x' e o x duas linhas, que deu 3, o vértice que coincidiu, e é importante você guardar isso, tá? Toda vez que o delta der 0, x', x duas linhas e o vértice ficam exatamente no mesmo lugar. Então, ó, x', 3, x duas linhas, 3, o vértice, 3 também. Onde que ela toca o eixo y? No C da equação, 9. Tracei aqui um eixo de Professora, licença. Fala. O Samuel fez uma pergunta. Quando o delta for zero, o ponto é o x1, e aí o Nicolas respondeu. Então, quando o delta for zero, o x1 ou o x' vai ser sempre igual ao x2, que é o x duas linhas. Por quê? Porque somar zero ou subtrair zero não altera um número. Então, quando eu fizesse 6 mais 0, daria 6. 6 menos 0 daria 6 também. Ao dividir por 2, ambos teriam como resultado 3. Tudo bem, Samuel? Samuel? Tudo bem aí, Ruth? Restou não. Tá. Então, ó, aí pedi você para guardar a informação. Se o delta é zero, x', x duas linhas e o vértice ficam no mesmo lugar, que está aqui. Tracei o eixo de simetria para ser o mais simétrico possível na parábola. Então, tocou lá, ó, no y no 9, no x no 3 e voltei a subir, tá? Tocando no único ponto do eixo x. O Murilo fez uma pergunta: mais de 2x ou um só? Como assim? Não entendi, Murilo, a pergunta. Fala de novo. Fala, Murilo, abre seu microfone aí, pode falar. É 2x ou é um só? Como assim 2x? São 2x iguais ou um só? 2x iguais. O x' e o x duas linhas ficam no mesmo lugar, que é o 3. Porque como o delta deu 0, eu teria que somar 0 e subtrair 0.
mas essa soma não altera. Então, tanto na hora de achar o x' como na hora de achar o x duas linhas, ambos vão dar o resultado 3. E lá para o gráfico, eu levo um resultado só, 3. É por isso que a parábola toca num ponto só, e não em 2 pontos como antes, quando o delta era positivo. Ok, tá bem então. E agora também trouxe essa última aqui, ó. Porque nós vimos quando a parábola toca o eixo x em 2 pontos, quando toca um ponto só, e como é que fica uma parábola quando não toca. Então, olha lá, eu trouxe a função menos x ao quadrado mais 8x menos 18. O valor de A dessa vez é negativo, então já sei, concavidade vai ser voltada para baixo. Aí fui calcular o delta, b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Deu 64 menos 72, e esse resultado deu negativo. Se o delta deu negativo, não há x' nem x duas linhas. Por que não? Porque eu teria que calcular a raiz de delta, e não existe dentro dos números reais a raiz de um número negativo, tá? Então, nessa questão que o delta dá negativo, não dá para achar nem x' nem x duas linhas. O que mais eu vou usar, então? Eu vou usar o ponto do vértice. xv é menos o b sobre 2 vezes a, que deu 4. Y do vértice é menos delta sobre 4a, que deu 0. Então, para esse gráfico, eu só tenho duas informações por enquanto. Primeiro, que a concavidade é para baixo. Segundo, quem é o ponto do vértice. E eu preciso saber onde ela toca o eixo y, no menos 18, que é o C da equação. Então, olha, dessa vez eu não tenho x' ou x duas linhas para localizar. Toda vez que o delta der negativo, eu vou localizar o ponto do vértice, que deu 4 e menos 2, está aqui. Vou localizar o C da equação, que deu menos 18, e é só o que eu tenho para traçar, parábola virada para baixo. Então, ó, o eixo de simetria estaria aqui, e eu traçaria, toco o eixo y no menos 18, não toco o eixo x, o vértice é o ponto de virada, 4 e menos 2, e ela desce simetricamente novamente, tá? Então, ela não toca o eixo x. Para você fazer excelentes estudos de parábola, você precisa, olha, primeiro, guardar essa informação. A positivo, parábola com concavidade para cima. Imagina uma carinha feliz. A negativo, concavidade voltada para baixo. Imagina uma carinha triste. Coisa negativa é coisa triste. Só para você memorizar essa ideia, tá? A positivo, carinha feliz. A negativo, carinha triste. Se o delta der positivo, vai tocar em 2 pontos do eixo x. Se o delta der 0, vai tocar num ponto só. Se o delta der negativo, não vai tocar no eixo x. Qual é a fórmula para achar x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual a fórmula para calcular y do vértice? Menos delta sobre 4a. Faz suas continhas e vai para o gráfico. Sempre nessa ordem, localiza x' e x duas linhas, localiza o ponto do vértice, o C da equação e liga. Acabou. Sua parábola vai sair perfeita. Dificuldades aqui? Alguma dúvida? Gabriel disse que está ok. Olha só, eu estou passando para você uma atividade. Eu não vou pedir para você me entregar, porque olha só, nós temos aula hoje e sexta. E eu vou corrigir isso até quarta. Então, você precisa, e eu queria que você anotasse aí, ó. Você precisa ir até o seu caderno. Eu vou disponibilizar esses slides em PDF para você. E você vai fazer o estudo completo e traçar o gráfico dessas funções. Você vai ficar com esses gráficos em mãos. Quarta-feira eu vou te enviar um vídeo com uma correção que eu até já fiz, tem que passar para a Sandra o vídeo, dessas atividades. Com elas em mãos, você já sabe traçar gráfico, para que depois a gente possa evoluir nas ideias do conteúdo, porque essas ideias aí, elas vêm muito do 9º ano até agora, e só da agora para frente é que a gente passa a evoluir realmente
nas ideias de resolução de problemas, envolvendo ponto de máximo com parábola para baixo e ponto de mínimo com parábola com concavidade para cima. Tá? Então, eu vou repetir. Por favor, chegue em casa agora, depois que você almoçar, tirar sua sonequinha, não sei se é esse o seu hábito, mas se for, senta lá, olha os meus slides e busca traçar os gráficos dessas parábolas. Faça o estudo, trace os gráficos. Guarda eles lá. Quarta-feira eu te envio o vídeo. Você vai ver, será que eu errei? Se eu errei, por que eu errei? Onde eu estou errando? Como é que eu deveria fazer isso certo? Ok? Vocês anotaram aí essas daí? Vou disponibilizar tudo hoje. Eu tenho a impressão que eu já até disponibilizei antes de começar a aula. Professora, Oi. Pode falar. pode voltar um slide, por favor? Posso. Só um minutinho, tá?